Olá, sejam todos muito bem-vindos. Professor Robertson na área e faço parte do Matemática Real, canal voltado para você que está se preparando para os concursos públicos, Enem, Institutos Federais e que tem dificuldade em matemática básica. Aqui veremos os principais conteúdos de matemática básica. Então, se você se enquadra nesse perfil, este canal é para você. Se você não é um inscrito do canal, faço o convite para que se inscreva, ative o sininho das notificações de novos vídeos e deixe o seu like. Sem mais delongas, vamos à próxima aula. Nessa aula iremos compreender o conceito de razão, compreender a noção de razão entre grandezas de mesma natureza e a entender a ideia de escala. Vem comigo! Então vamos começar apresentando a definição de razão. Sendo A e B dois números racionais com B diferente de zero, denomina-se razão entre A e B a razão de A para B ou A está para B. O quociente está aqui, então, que lembra-nos uma fração. A está para B ou a razão de A para B. Então, nós podemos representar dessas duas formas. Então, isso aqui é uma razão. Em um concurso, 240 candidatos disputam 120 vagas. Vamos indicar a divisão. Então, coloquei aqui em cima vagas e embaixo candidatos. Logo, o quociente 120 está para 240, ou, dessa forma aqui, recebe o nome de razão. Então, nós lemos 120 para, está para, 120 para 240, a razão de 120 para 240, ou 120 está para 240. Na razão 120 sobre a está para 240, 120 é chamado de antecedente e 240 é chamado de consequente. Então, aqui, nesse meu exemplo, vagas é chamado de antecedente e candidatos chamado de consequente. Vamos então à segunda definição. A razão entre duas grandezas de mesma espécie é o quociente dos números que exprimem as suas medidas, sempre tomadas na mesma unidade. Vamos ao exemplo. Quando colocadas numa balança, uma caixa A pesou 400 gramas e uma caixa B registrou 1 kg. Reparem que as unidades estão sendo apresentadas e não são semelhantes. Aqui 400 gramas e 1 kg. Qual a razão entre o valor obtido na pesagem da caixa A e da caixa B? Então, o valor obtido da caixa A é o antecedente. O valor obtido na pesagem da caixa B é o consequente. Então, não tem como fazer razão de 400 para 1, porque as unidades aqui apresentadas, as medidas, não estão na mesma unidade. Então, coloquei que 1 kg é 1000 gramas, daí eu fiz a razão. 400 gramas está para 1000 gramas, que é equivalente a 1 kg. Está aqui a representação em razão, e aqui eu achei uma razão equivalente. 2/5 é chamado de razão equivalente, que na verdade eu simplifiquei. Aquela mesma ideia da fração foi usada aqui. Dividir por 200, e aqui eu também dividi por 200. Daí eu achei a fração, ou a razão equivalentes, 2 está para 5. Então, vamos resolver uma questão
do Instituto Federal 2018, que diz: no Dia Mundial de Habitat, lembrado na primeira e segunda-feira de outubro, o diretor executivo da ONU Habitat, Joan Close, afirmou que o acesso a moradias é essencial para uma nova visão da urbanização como motor do desenvolvimento sustentável. Hoje, 1 bilhão e 600 milhões de pessoas vivem em moradias inadequadas, das quais 1 bilhão vive em favelas e assentamentos informais, afirmou. De acordo com Close, a razão, então ele quer a razão entre o número de pessoas que vivem em favelas e assentamentos informais e o número de pessoas que vivem em moradias inadequadas, nessa ordem, então, o número de pessoas que vivem em favelas e assentamentos informais é o meu antecedente, e o número de pessoas que vivem em moradias inadequadas é o consequente. Então, na minha questão aqui, as pessoas que vivem em favelas e assentamentos informais é de 1 bilhão. Eu vou colocar, como foi apresentado, 1, tá? E a razão de número de pessoas que vivem em moradia inadequada, então está aqui a minha razão. Agora eu vou ter que encontrar as razões equivalentes. Para facilitar, eu vou multiplicar, eu posso fazer isso, multiplicar por 10. Aqui, meu antecedente e o consequente. Então, multiplicando por 10, 1 vezes 10 vai ficar 10, e 1,6 vezes 10, 16. Agora eu posso simplificar. Para isso, eu vou ter que calcular o MDC para achar o número na qual eu vou poder simplificar. Então, vou fazer por decomposição simultânea. Então, vou fazer aqui 10, 16. Menor primo possível é o 2, e o 2 é divisível, o 2 é múltiplo, né? 10 é divisível por 2 e por 16. Vou destacar esse 2 aqui, porque ele é o fator comum tanto do 16 como do 10. Então, 10 dividido por 2, 5. E 16 por 2, 8. Continuo por 2, só que é fator comum do 8 apenas, então vai ficar 5 e 4. Continuo por 2, 5 e 2. Por 2 agora só tem primos aqui, né? 5 e 1, e 5, 1 e 1. Então, o fator comum é o 2. Então, o MDC, vamos só registrar aqui, do 10 e 16 é o 2. Então, esse 2 eu vou dividir aqui por 10 e vou dividir o 16 também por 2. 10 por 2 e 16 por 2. Então, vou achar a razão equivalente. 5 está para 8, a opção letra A. A opção correta, a opção resposta da questão do Instituto Federal 2018. Questão aqui apresentada falar sobre razão, é a opção letra A. Existem algumas razões especiais e uma delas é chamada escala. Então, escala é razão entre a medida do comprimento que está na representação gráfica, ou seja, no meu desenho, e a medida do correspondente, ou a medida correspondente do comprimento real,
expressos em uma mesma unidade de medida. Isso aqui é muito importante. Tem que estar expresso na mesma unidade de medida. Então, a escala, na verdade, é a razão entre o comprimento de um desenho sobre o comprimento real. Vamos ver na prática como se aplica essa definição. No mapa abaixo, vemos que a escala considerada é de 1 centímetro para 25 milhões de centímetros, ou seja, 1 centímetro no meu desenho representa 25 milhões no real. Considere a situação. A distância entre duas cidades é de 12 centímetros. Aqui está me referindo ao desenho, já que é 12 centímetros. Sabendo a escala, sabendo-se a escala e a distância do mapa, qual é a distância real entre as duas cidades? Perfeito. Então, vou colocar aqui a distância 1. Então, para cada 1 centímetro no meu desenho, isso aqui representa no real 25 milhões. Então, está aqui. Bom, vou achar a razão equivalente. A razão equivalente, segundo o que me consta pela definição, o desenho é 12 centímetros. E eu quero saber o comprimento real, a distância real entre as cidades. Vou chamar aqui de x. Bom, o que acabamos de ver? Bom, para chegarmos aqui, ó, do 1 para o 12, essa razão equivalente, eu multipliquei por 12. Então, daqui do 1, ó, do 1 para o 12, eu multipliquei por 12. Então, vou fazer a mesma coisa com esse valor. Eu vou multiplicar por 12 para achar a fração equivalente, ou a razão equivalente. Então, eu vou fazer a seguinte conta. Eu vou pegar o 25, tá? E vou multiplicar por 12. Depois, nós acrescentamos aqueles 6 zeros ali. Então, vamos calcular, né? 5 vezes 2, 10, vai 1, 5. Ali vai dar 5 e 2. Então, a soma aqui vai me dar 300. Então, o valor de x, a princípio, isso aqui é equivalente a dizer que o x vai valer 300 acrescido daqueles 6 zeros ali. 1, 2, 3, 4, 5, 6 centímetros. Só que quando nós falamos em distância entre cidades, jamais usaremos a unidade de centímetro, e sim de quilômetro, por se tratar de uma distância muito grande. Então, eu tenho que ter conhecimento das unidades de medidas, para a gente poder transformar aquela unidade de centímetro em quilômetro. Então, vamos só relembrar aqui quais são as unidades. Temos aqui, ó, as unidades quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Essas são as unidades conhecidas. Então, se eu estou em centímetro, então o que eu vou fazer? Esse zero aqui, que representa unidade, eu vou colocar no centímetro. Então, esse zero vem para cá. Os demais vêm ocupando as unidades anteriores, que antecedem o centímetro. Então, eu vou colocar esse segundo zero aqui, o terceiro aqui, quarto, quinto, e vou parar, olha só, nesse ponto aqui, ó. E aqui eu vou colocar a tal da vírgula. Então, temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o restante, né,
7, 8, 3 vem aqui fora, né? Podemos fazer assim. Então, o que eu posso concluir? Que esse número aqui, em centímetro, equivale a 3.000 quilômetros. Então, vamos aqui analisar novamente a questão. Então, foi apresentada a escala. Na escala, 1 centímetro do desenho equivale a 25 milhões de centímetros no real. Apliquei aqui a ideia, né, apresentada, a distância entre duas cidades no desenho é 12, ele quer saber a distância no real. Encontrei esse valor, encontrando a razão equivalente, me deu esse valor aqui de 300 milhões de centímetros. Só que como distância real entre cidades não é medida por centímetro, não se usa a medida de centímetro para encontrar ou apresentar a distância real entre cidades, e sim quilômetro, eu transformei aquele valor em quilômetro. Para isso, é ideal, quando se estuda escala, ter conhecimento dessas unidades de medida: quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. E assim finalizamos essa questão. Vamos para mais um exercício, agora do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, 2012. Maria, aluna da educação de jovens e adultos, tinha como tarefa construir uma maquete representativa de seu bairro. Nessa maquete, era necessário reproduzir em desenho um comprimento de 55 metros. Então, ela quer reproduzir em desenho um comprimento de 55 metros correspondente à distância entre duas cidades, entre duas casas. Repare que nessa questão foi usada a unidade de metro para representar a distância entre duas cidades, entre duas casas, que também pode ser usada, por se tratar de uma unidade de um comprimento muito grande. Então, tanto metro como quilômetro. Aqui foi usado metro sem problema. Utilizando uma escala de 1 para 500. A medida desse comprimento no desenho foi então, a mesma ideia. Então, a escala 1 sobre 500, ou seja, para cada 1 centímetro no desenho, representa 500 centímetros no real. Então, aqui temos uma razão equivalente. Uma razão equivalente ao que eu quero encontrar no desenho. Ele quer a medida do comprimento no desenho. A Maria quer encontrar esse valor. E o real foi dado 55 metros. Só que eu não posso colocar aqui 55 metros, porque tem que ter a mesma unidade da razão. Então, primeiramente, eu vou transformar esse metro em centímetro. Na verdade, é multiplicar por 100. Aqui, no caso, ficaria 5.500. Vamos só ter a confirmação aqui. Novamente, vou aplicar aqui embaixo as unidades. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Então, foi apresentado aqui 55. Então, 55 metros representado dessa forma. 55 metros. Então, aqui, estou na unidade de medida metro. Então, 55 metros. Para chegar a centímetro, eu tenho que acrescentar 2 zeros. Então, está aprovado aqui. Bom, então eu vou poder fazer, olha só. Então, de 500 para 5.500, eu vou ter que multiplicar por um valor. Esse valor eu não sei, vou tentar descobrir.
Como que eu vou descobrir? Fazendo a divisão. Eu vou dividir 5.500 por 500. Para tentar descobrir aquele número. Só que eu posso aqui simplificar, ó, 0 com 0, 0 com 0. Então, ficou 55 por 5. Uma conta bem simples. Então, aqui vai dar 1. 1 vezes 5, 5. Para 5, 0. Abaixo 5. Dividido por 5 vai dar 1. Novamente aqui 5, resto 0. Então, deu 11. Então, se eu multiplicar 500 por 11, vou chegar a 5.500. Então, da mesma forma, se eu pegar 1 e multiplicar por 11, vou chegar ao valor do x. Então, a questão aqui me deu x igual a 11. Como aqui está em metros, tudo está em metros, né? Aqui eu coloquei a unidade em metro, perdão, em centímetro. Então, aqui me deu 11 centímetros. Né? Porque eu coloquei em centímetros. 55 metros eu coloquei em centímetros. Então, está tudo em centímetros. Então, o valor do x também tem que estar em centímetros. Está aqui o x da questão, 11 centímetros. Então, na maquete representativa, para cada 1 centímetro equivale a 500 centímetros no real, com uma distância, o comprimento no desenho representa, entre as duas casas, representa 55 metros. Então, no desenho vai representar 11 centímetros. A opção aqui apresentada é a opção correta, a letra C. Questão do Enem 2018. O mapa é a representação reduzida e simplificada de uma localidade. Essa redução, que é feita com o uso de uma escala, mantém a proporção do espaço representado em relação ao espaço real. Certo? O mapa tem escala de 1 para 58 milhões. Considere que nesse mapa o segmento de reta que liga a marca do tesouro meça 7,6 centímetros. Bom, se é considerado esse segmento no mapa, está me referindo ao desenho. A medida real em quilômetro desse segmento da reta é, então, muito simples. Então, vamos montar aqui, então, a razão. 1 para 58 milhões, que foi me apresentado. A razão equivalente, 7,6 no desenho. Eu quero saber o valor de x. Esse valor que eu vou encontrar, nesse primeiro momento, está em centímetros. Tudo bem? Depois a gente vai transformar em quilômetro. Bom, vamos ao cálculo. Eu vou calcular primeiro 58, depois a gente vai, tá? Então, vou fazer o seguinte, ó, 58, vou multiplicar por 7,6. Vamos lá fazer essa conta aqui, né? Então, aqui dá 48. Por que eu estou multiplicando, né? Porque 1 para 7,6 é 7,6. Então, vou fazer o mesmo procedimento para cá. Tudo bem? Vou multiplicar por 7,6 também. Então, não coloquei aqueles zeros ali por enquanto. Então, 48 vão 4, 34. 7 vezes 8, 56. Vão 5, 40. Agora eu vou somar. 8, 10 vai 1, 4, 4. Muito bem. Acrescido de 1 zero.
de uma vírgula, né? Porque aqui temos uma casa decimal, 440,8. Só que eu tenho aqui 58 vezes 7,6, que é igual a 440,8. Só que eu tenho que acrescentar 6 zeros. Então, vou andar com a vírgula 6 casas para a minha direita. Então, eu vou ter como resultado 440 andando com a vírgula ou 6 casas para a direita. Se eu pegar aqui uma potência, né? Aqui por 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Andar com a vírgula 5 casas. Vamos ver. 440. Andando uma vírgula, vou estar com 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, esse é o valor encontrado em centímetro. Então, o valor do x é igual a esse valor enorme aqui. Na verdade, é 440 milhões. 440 milhões e 800 mil centímetros. Só que agora eu vou ter que encontrar esse valor em quilômetro. Então, vamos aqui indicar as unidades: quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Então, aquele zero, vou colocar no centímetro, na unidade correspondente. Então, aqui o zero. Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, né? Então, temos 1, 2, 3, 4, 5. O 8 vem para cá e, consequentemente, a vírgula também. 0,44 fica do lado de fora. Então, esse valor em centímetro corresponde a 4.408 quilômetros. A medida real em quilômetro, né? Então, a opção correta dessa questão é a letra A. Muito bem, essa foi mais uma aula. Vou ficando por aqui. Bons estudos e até a próxima.